Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de História. Nesta aula falaremos um pouco sobre a crise de Roma e o Império Bizantino. Nós dissemos na aula anterior que Roma teve um período de grande estabilidade política. A gente sabe que ela atingiu a máxima extensão nos séculos I e II depois de Cristo. Ela atingiu os continentes europeu, africano, asiático. Só que a partir do século III houve uma crise. Essa crise foi desencadeada por diversos fatores, tanto externos como internos. A gente não pode dizer que houve um fator, e sim vários fatores. Eu vou começar pelos externos, porque para mim eu acho que é uma forma da gente também entender por que os externos estavam ligados aos internos. O fator externo principal era a pressão dos povos germânicos nas fronteiras do Império Romano. Por que isso influencia muito? Em primeiro lugar, os germanos, inicialmente eles tinham uma relação pacífica com os romanos. Eles tinham uma relação comercial, eles ocupavam cargos no exército romano, inclusive altos cargos. Eles entravam no território romano na condição de lavradores, trabalhavam nas propriedades romanas, né, e se tornaram inclusive proprietários de terras, né. Eles forneciam, como eu disse, na questão comercial, eles forneciam trigo, madeira, peles para os romanos e compravam também ferramentas dos romanos. Os germanos, eles viviam na Europa ao norte dos rios Reno e Danúbio. Eles estavam divididos em vários grupos. Quem que eram eles? Os alamanos, os burgúndios, francos, godos, jutos, ostrogodos, saxões, suevos, vândalos, visigodos e vários outros, né? Tinham várias culturas, né, e eles eram também guerreiros, agricultores. Só que houve uma época em que eles começaram a sofrer uma pressão muito grande, né, no território deles. E aí essa relação pacífica inicial com Roma acabou se desestabilizando. No final do século IV, né, os hunos, que era um povo que era da Ásia Central, um povo nômade, começou a atacar os germanos. Os germanos, para fugir dos hunos, começaram a cruzar as fronteiras do Império Romano e vão se estabelecer ali e vão pressionar cada vez mais, né, o Império Romano, porque eles vão ficar interessados nas terras, nos tesouros dos romanos, né, e vão multiplicar inclusive os ataques a Roma. Então, essa pressão dos povos germânicos nas fronteiras do Império Romano vai influenciar muitas outras coisas. Por exemplo, o êxodo urbano que vai acontecer, porque as pessoas vão ficar com medo dessas invasões dos germanos e vão fugir para o campo. As pessoas que estavam antes nas cidades, elas vão começar a fugir para o campo. E não só por isso também, porque elas estão empobrecidas devido à crise econômica. Então o medo dos germanos vai se juntar à própria crise econômica. E essa crise vem por quê? Em primeiro lugar, os gastos crescentes do Império na conservação de suas províncias. Como eu disse, ela se estendeu em 3 continentes. Então, para conservar esse império era muito difícil, você tinha que manter funcionários, soldados, e isso ficava complicado. Então, os romanos começaram a aumentar os impostos. E, lógico, os impostos recaem sempre em qual lugar? Exatamente nos mais pobres. E também desvalorizaram a moeda. Não tinha papel na época, a moeda era o metal. E a moeda cada vez valia menos. E cada vez valendo menos, você vai desvalorizar e com isso você vai também causar uma crise. Porque o governo vai economizar metal, mas o dinheiro de cada pessoa vai passar a valer menos. Então os preços vão só subir e a população vai só empobrecendo. Essa questão aí que eu falei da ruralização vai influenciar, que eu lá ia esquecendo, no estabelecimento do colonato. O que é o colonato? As terras, como eu disse, estavam nas mãos de grandes proprietários. Os pobres vão para lá, para essas terras, e eles vão começar a trabalhar para esses proprietários. Então o colono era um trabalhador que cultivava um pedaço de terra do proprietário e em troca ele dava uma parte da colheita. Então, por isso que vai se estabelecer esse colonato, essa relação de trabalho era colonato. Então, você trabalhava na terra e uma parte da colheita, inclusive a maior parte da colheita, né? Eles falam uma parte, mas era a maior parte da colheita era para esse colonato. Houve algumas tentativas de conter essa crise. Essa crise econômica piorou muito porque também houve anarquia militar. O que era essa anarquia militar? Os generais, né, a gente falou que estava difícil de pagar os soldados. Então os generais, aproveitando-se disso, eles estavam ambiciosos, né, vendo a oportunidade ali, começaram a marchar com os soldados sobre Roma
e vão tomar o poder à força. Então, essa anarquia militar vai tomar conta de todo o império. Mas alguns imperadores tentaram conter isso. Por exemplo, Diocleciano. Diocleciano ele vai criar a tetrarquia. Por quê? A tetrarquia você vai distribuir um pouco o poder, e vai também melhorar a defesa das fronteiras, principalmente com a pressão dos bárbaros, E aí o que acontece? Ele vai dividir o império em 4 partes e cada uma delas vai ter um governo próprio. E isso vai melhorar um pouquinho a segurança. Só que o Diocleciano ele vai afastar-se do cargo por motivos de doença, E os generais vão começar de novo a disputar pelo cargo. E quem vai assumir? Constantino. O Constantino ele vai assumir o poder e vai tentar restabelecer a unidade imperial, vai defender a base do império e colocando em primeiro lugar a colônia grega de Bizâncio como a capital do império. Inclusive, por causa disso, ela passou a se chamar Constantinopla. Outra coisa interessante é o seguinte, que a gente falou na aula passada, os cristãos começaram a crescer muito. Então ele vai acabar permitindo o cristianismo, vai autorizando o culto do cristianismo. Então com isso também ele vai acabar adquirindo adeptos ao governo dele. Nesse sentido. Então, até a revolta, ele vai conter um pouco a revolta em razão disso, porque a gente sabe, os cristãos eles eram mortos, exatamente em razão da profissão cristã. Então, mas eles não deixavam de ser cristãos por causa disso, inclusive o cristianismo só se expandia devido a isso. Então, com isso ele vai acabar ganhando uma parcela da população a favor dele. Depois dele também vem Teodósio, que vai, em relação à religião cristã, vai tornar a religião oficial do império. E ele vai dividir o Império Romano em dois. O Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Só que isso não vai adiantar. Como eu disse, os germanos, interessados nos tesouros dos romanos, em 410 vão saquear Roma e vão levar ouro, pedras preciosas, tapetes. Os portões da cidade foram abertos pelos próprios escravos dos romanos. E finalmente, em 476, os germanos vão conquistar Roma, por um fim ao Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente vai resistir a essa invasão germânica e vai conseguir sobreviver por mais 1000 anos. E por isso é esse que a gente vai estudar agora, que é o Império Bizantino. O Império Bizantino ele era extenso e abrigava povos de diversas culturas e línguas, mas ele tinha o grego como língua oficial. Constantinopla, como eu disse, sua capital tinha uma posição geográfica privilegiada, ficava na entrada do Mar Negro, entre a Europa e a Ásia, e era passagem obrigatória de importantes rotas comerciais que ligavam o Oriente ao Ocidente. A fama de Constantinopla se devia principalmente ao seu intenso comércio. Ela era conhecida como a Porta do Oriente. Era o ponto de encontro de pessoas, mercadorias de várias partes do mundo. Por exemplo, vinha da China a seda, vinha da Índia e do Ceilão especiarias, como cravo, pimenta do reino. Esses produtos, mas as joias, as imagens religiosas fabricadas pelos bizantinos, eram exportados para o Ocidente, gerando um grande lucro. Como quase tudo no Império Bizantino, a política também tinha a ver com a religião. O imperador era considerado representante de Deus na terra. Era a maior autoridade nos assuntos terrenos, como a guerra, a administração e nos religiosos. Para os bizantinos, a autoridade do imperador vinha de Deus. Por isso a gente pode se dizer que tinha uma teocracia, porque Teo é Deus e Kratos poder, Ou seja, é como se a gente dissesse que Deus está governando. Era o imperador que, inclusive, escolhia o patriarca, que era o cargo mais alto da igreja bizantina. E o patriarca aconselhava o imperador, auxiliava a governar, e ele era o homem mais poderoso, claro, depois do imperador, O governo do imperador Justiniano e de sua esposa Teodora marcou a história do Império Bizantino. Justiniano, ele empenhou-se em restabelecer a unidade do antigo Império Romano, reconquistando as terras que foram perdidas. Os exércitos bizantinos empreenderam então várias campanhas militares, através das quais eles conquistaram parte do norte da África, o sul da Espanha e a Península Itálica. Essas conquistas custaram muito caro aos bizantinos, e para cobrir os gastos com a guerra, a manutenção dos novos territórios, o imperador passou a aumentar cada vez mais os impostos. Olha, você vê como é que vira uma bola de neve, Isso vai provocar um forte descontentamento e revolta. Uma das revoltas mais famosas é a revolta de Niké.
né? Milhares de pessoas iam ao hipódromo de Constantinopla todos os domingos para assistir às corridas de carros puxados por cavalos, aquilo que eu falei na aula passada. No segundo domingo de 532, o hipódromo estava lotado. De um lado estavam os verdes e do outro os azuis. O imperador e sua esposa Teodora também estavam presentes e torciam pelos azuis. No intervalo entre uma corrida e outra, os verdes aproveitaram para fazer uma manifestação contra os impostos elevados e o abuso de autoridade dos funcionários do governo. E para surpresa do imperador, os azuis aderiram à manifestação. A população marchou sobre o palácio imperial aos gritos de vitória, vitória. A palavra, que em grego é Nike. Vendo-se ameaçado, Justiniano vai decidir fugir, levando o tesouro real. Depois ele foi aconselhado pela esposa dele, Teodora, voltou atrás e ordenou uma violenta repressão. Fez milhares de mortos e pôs fim à revolta. Mas a violência não foi o único recurso usado por ele. Ele procurou dar ao seu governo uma base legal. Para tanto, ele encarregou os juristas de reunir e atualizar as principais leis romanas. Esse trabalho resultou no Corpus Juris Civilis, também chamado de Código Justiniano. Essa obra possibilitou um conhecimento do direito romano e está na base de vários códigos atuais, inclusive aqui no Brasil. Os bizantinos eles eram cristãos e viviam intensamente o cristianismo. As festas oficiais, como a coroação de imperador, tinham sempre um caráter religioso. Os aniversários das pessoas eram comemorados 2 vezes ao ano. Uma no dia de seu nascimento e outra no dia do santo cujo nome a pessoa adotou. Quem faltasse à missa por 3 domingos seguidos era expulso da igreja. Imagina hoje, né? No Império Bizantino, os ícones, as imagens pintadas, esculpidas de Cristo, da Virgem e dos Santos, eram muito populares e serviam como estímulo à devoção. Os principais fabricantes de ícones eram os monges, que enriqueciam com essa atividade. Em 726, movido por razões políticas e religiosas, o imperador bizantino Leão XIII ele vai proibir o culto às imagens, e vai ordenar a destruição dos ícones em todo o império. Aí começa essa saga de adesão à quebra de imagens, quando as imagens começaram a ser destruídas. É um movimento que a gente chama de iconoclasta. Em vários pontos do império vão explodir revoltas, muitas delas lideradas por monges interessados em derrubar o governo imperial. Então vocês vejam bem que a questão da destruição de imagens nas igrejas começa por uma questão meramente política. O imperador, por sua vez, ele vai reprimir duramente as revoltas, e o conflito vai desembocar em uma guerra civil que se prolongou até 843. Quando a imperatriz Irene vai restabelecer o direito de culto às imagens. E, gente, a gente vai confundir aqui, lógico que a gente não está falando de religiões, mas na questão histórica, a imagem aqui ela era, para o Império Bizantino, um modelo de veneração ou de devoção e tal, mas não de adoração, que a gente pode confundir com isso também. Porque na história antiga, ou melhor, a história de antes de Cristo, a gente sabe que entre os judeus as imagens eram criticadas pelo fato de elas serem usadas como adoração. Um pouquinho diferente nesse momento aqui. Com o tempo, o cristianismo dos bizantinos foi trilhando um caminho próprio. A missa era celebrada em grego. Os rituais apelavam aos sentimentos e negavam-se a existência do purgatório. Conforme o cristianismo bizantino se diferenciava do romano, as divergências entre o patriarca e o papa iam aumentando. O patriarca considerava-se dirigente supremo da cristandade e rejeitava então a autoridade do papa. Este, por sua vez, não abria mão de seu poder. Então as relações entre o patriarca e o papa pioraram a tal ponto que, em 1054, a igreja cristã vai se dividir em duas. A Igreja Católica Apostólica Romana, que era a liderada pelo Papa, e a Igreja Cristã Ortodoxa Grega, dirigida pelo Patriarca. E já falei sobre isso, essa divisão ficou conhecida como Cisma do Oriente, e continua até os dias atuais. Esse cristianismo, chamado de ortodoxo, foi então se expandindo junto com as fronteiras do império, enquanto os bizantinos ampliavam suas conquistas, conseguiram evangelizar e converter povos eslavos como os russos e os húngaros ao cristianismo. A arte bizantina recebeu diversas influências das artes gregas e da romana e da oriental, mas o que a consagrou foi o fato de ser o primeiro estilo de arte cristã. Os mosaicos, vou mostrando aí, a expressão máxima da arte bizantina, não serviam apenas para embelezar o ambiente,
visavam, antes de tudo, instruir os fiéis sobre a vida de Cristo, dos apóstolos, dos imperadores e ensinar a Bíblia às pessoas que não sabiam ler. Eram sacerdotes bizantinos que editavam as regras de como fazer uma obra de arte, e cabia aos artistas obedecer a essas regras rigorosamente. São Pedro, por exemplo, era representado sempre de barba branca. São João Batista, de barba desgrenhada. São Paulo, calvo. Jesus era mostrado vestindo azul e ouro antes da crucificação e púrpura e ouro depois da ressurreição. Eram regras, né, que faziam com que eles se tornassem facilmente reconhecíveis, né, os personagens cristãos. Né? Então, na verdade, hoje a gente tem mais ou menos uma herança disso aí, né, das representações, devido a essas regras que foram criadas na arte bizantina. Agora, voltando à questão econômica e administrativa do Império Bizantino. Após o governo de Justiniano, ele vai começar a declinar. E esse processo, no entanto, não foi contínuo. Entre os séculos IX e XI, o Império vivia um período de grande prosperidade. Ele vai reconquistar as terras que havia perdido para os árabes e vai retomar o controle sobre o mar Mediterrâneo, e sua economia vai voltar a crescer. A posição geográfica de Constantinopla, né, que ficava entre a Europa e a Ásia, somada à existência de ótimos portos em seu território, como o de Alexandria, no Egito, e os da Grécia, e o seu domínio marítimo vão ajudar a explicar essa prosperidade. A partir do século XI, o Império Bizantino vai começar a declinar de novo, sob o peso dos enormes gastos militares para defender suas fronteiras, ameaçadas por diferentes povos. Depois de vários ataques, em 1453, os turcos otomanos vão conquistar Constantinopla e vão usar balas de canhão, armamento moderníssimo naquela época, e vão pôr fim ao Império Bizantino por sua vez. Então, com isso a gente conclui as nossas aulas a respeito do Império Romano e o seu fim, a sua queda. Então, muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.